pai? Nossa, faz umas 2 semanas que eu não te vejo. Filho, anota a data de hoje na sua agenda. Você está diante de um feito histórico. Esse invento mudará a história da humanidade. Ô, pai, é uma caixinha. O quê? O quê? Chamar o Super Global Communicator Skyline for Share He-Man Activator de caixinha? Isso é uma blasfêmia! Esse invento vai conectar tudo e todos. Logo, nós estaremos conectados com os aparelhos de casa, do carro, do trabalho, tudo. Vamos nos comunicar com todos. Ô, pai, comunicar. Você acha que Sim, agora as coisas sim. vão começar a falar? As coisas já falam, filho. A televisão fala, o telefone, o rádio, o iPad, o iPod. Ô, pai, minha poltrona não fala, não. Ah, mas logo vai começar a falar, você vai ver. Se essa poltrona falar, eu tô perdido. O que você está falando aí, filho? Nada não. Filho, esse invento vai mudar a vida das pessoas. Eu posso até ver, finalmente, depois de meses, anos, trancados naquela garagem, o meu nome escrito nos anais da ciência. Todos vão depender dessa caixinha. E ela vai fazer o que você quiser. Você se tornará uma pessoa independente. Se você quiser uma pizza, por exemplo, é só falar com ela, pizza. E depois de responder umas perguntas, tcharam, a pizza nas suas mãos. Tá. Então deixa eu ver se eu entendi. Se eu quiser alguma coisa, basta chegar, tal, e pedir? Exatamente, é isso mesmo. Garoto inteligente. Puxou o pai. Tá, e quem vai ouvir? Esta caixinha que você tanto despreza. E a caixinha aí foi você que fez? Ah, filho. Sim, fui eu e toda a minha equipe composta por mim mesmo. Entendi. Tá, então, A seu dispor. vamos testar. Se eu tiver com calor, Ela ajusta a temperatura do ar-condicionado para os níveis que você escolher. Fácil. se eu quiser dormir, sono. Fecha todas as janelas da casa, ajusta as persianas, apaga as luzes e, se você quiser, uma musiquinha de fundo, suave, para o seu sono ser mais tranquilo. Musiquinha. Tá. Sede. Ah, filho, ela informa a temperatura da água, do filtro e da geladeira para você ter uma opção de escolha. Uma mais difícil, vai? Meu sorvete de mangaba com piquê e aquela cobertura de manjar. Cada gosto. Na tela aparecerá todas as sorveterias e lanchonetes da cidade que oferecem sorvete de mangaba com pequi e calda de manjar. Tá. Com os endereços, inclusive, lógico. Uma namorada. Não. Namorada não. Uma menina pra eu sair, bater um papo, tomar um sorvetinho. Filho, esse invento buscará nas redes sociais todas as meninas que estão disponíveis e que gostam de sorvete de mangaba com cajá, com calda de sei lá o quê, e que estariam descompromissadas naquele horário. E se você quiser, ele mesmo envia um convite, marcando data e horário para o encontro com a mina. É trash esse caixinha aí, hein? Trash? Deixa quieto. Mas, Ô pai, Sim, filho. tem uma coisa que eu quero muito. Filho, não peça, não há nada que o Super Global Communication Skyline for Share He-Man Activator não possa fazer por você. Não, pai, eu quero muito, mesmo. Ótimo, filho. Se torne uma pessoa independente. Peça. Suave.
Pai, eu quero a mamãe de volta. Quê? Boa noite a todos. É sempre com imensa alegria que nós saudamos a cada um de vocês nesse início de noite aqui em São Paulo. Você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que você decida estar conosco outra vez, que você retorne a compartilhar momentos como esse aqui conosco. E de uma maneira especial, gostaria também de saudar você que nos assiste neste momento pela internet, através do nosso website www.novasemente.org. Na parte de baixo, na nossa homepage, você encontra um link escrito Programação ao Vivo, e lá você clicando, você pode assistir a nossa programação exatamente no momento que ela ocorre. E também gostaria de saudar você, que é telespectador da TV Novo Tempo, que sempre nos acompanha no programa Viva. Bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos sempre viver, compartilhar uma experiência real com Deus. Eu tenho uma pergunta importante para você hoje. Você já se machucou? Já se machucaram? Hã? Eu já, algumas vezes. Algumas marcam mais a nossa vida, e eu me recordo de uma delas. Logo depois do nosso casamento, eu e a Nereida, estamos ali com poucas semanas de casados, e queima uma lâmpada na nossa casa, a primeira lâmpada queimada num lar de recém-casados, né? E ela diz: querido, olha lá, meu amor, e você deixa comigo que lâmpada é comigo. Eu entendo desse negócio, né? Já vi meu pai trocar, mas como é que faz mesmo, né? Eu peguei uma cadeira, analisei a lâmpada e, com toda a astúcia de um recém-casado, né, para demonstrar à esposa de que ela estaria bem pelo resto da vida, né? Eu subi ali na cadeira e, meio que cambaleando, né, fui tirar a lâmpada, demonstrar à minha amada que ela estava em boas mãos. E no momento que eu estou tirando a lâmpada, ela estoura na minha mão e caiu um pedaço da lâmpada e cortou o peito. Então, sangue para a amada ali. Que impressão maravilhosa. E eu tenho até hoje uma cicatriz aqui no peito em virtude daquela aventura da lâmpada. Mas, queridos, existem situações na nossa vida que são bem mais sérias. Só que é sobre esse tipo de situação que eu tinha em mente ao perguntar para você: você já se machucou? Sem dúvida alguma, cada um de nós já passamos por situações difíceis. Com o passar dos anos, a gente vai crescendo, a maturidade vem a nós. Nós começamos a perceber, ter a convicção de que a vida não é um mar de rosas. Como seres humanos, invariavelmente nós vamos aí nos deparando com circunstâncias em que, por não saber o que fazer, nós pensamos: e agora? E agora? Essas situações acontecem geralmente quando nós temos que lidar com sofrimento, situações que nos machucam, hábitos que pouco a pouco ali vão nos destruindo, ou quem sabe até mesmo ansiedades que causam desespero em nós. Mas afinal, será que é realmente possível, queridos? Será que é possível recomeçar a nossa vida de maneira diferente? Será que nós podemos de fato ter uma segunda chance para restaurar a alegria, para conseguir de novo aquela vontade de viver, a vontade de prosseguir? E agora? Você sempre sabe o que fazer? Sempre? E agora? Bem, esse é o título da série de mensagens que nós começamos hoje. Por 7 semanas nós vamos juntos analisar, queridos, situações que nos causam dor, situações que trazem a nós sofrimento, situações que trazem angústia, medo. Situações, no entanto, que também podem, se você permitir, ao mesmo tempo ensinar a você e a mim lições importantes de como nós podemos trilhar esse caminho da restauração, um caminho que Deus tanto almeja
que cada um de nós possamos por ele passar. Mas como é que isso pode ser real na nossa vida? Quem sabe alguns de vocês possam estar pensando nisso, como é que eu, pastor, como é que eu posso ser restaurado? Quem sabe isso está na sua mente exatamente nesse instante. Será que nós podemos de fato nos libertar de situações? Será que é possível nós nos libertarmos de hábitos que nos destroem como seres humanos? Independentemente do problema que você possa estar passando exatamente nesse momento. Porque eu tenho certeza que entre vocês aqui, sabe, alguns dos que assistem nesse momento, passam por problemas. Problemas, quem sabe, na área emocional, problemas financeiros, problemas de relacionamentos, quem sabe problemas espirituais, problemas na área sexual, relacional, qualquer outra área. O caminho da restauração segue princípios que são os mesmos, independentemente da situação. Gostaria que você ouvisse com atenção uma maravilhosa promessa que Deus nos traz em sua palavra. Palavras do antigo profeta Isaías, no Antigo Testamento, diz o seguinte: Deus diz: eu os curarei e os guiarei, eu os consolarei. Nos lábios dos que choram colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz, paz aos que estão perto e aos que estão longe. Deus diz: eu os curarei. Deus está aqui dizendo, queridos, eu vou curar você. E Ele não tem em mente apenas, queridos, a dor física. Acabamos de ler, Deus fala de consolo. Deus diz: nos lábios dos que choram colocarei palavras de louvor. Deus fala de segurança. A todos ofereço a paz. Paz aos que estão perto e aos que estão longe. Deus fala de cura emocional. Eu vou curar você, diz Deus. E hoje, queridos, muitos sofrem aqui, na sua mente. Essa semana minha esposa, a Nereida, me contou uma história que eu achei interessante. Ela trabalha em uma escola, ela é enfermeira de uma escola importante aqui em São Paulo, e ela recebeu ali na enfermaria um garotinho de 4 anos. E o menino, ela me dizia que estava desesperado, não parava, suava o tadinho, desesperado. E ela tentou acalmar, fez ele sentar, calma, tentar acalmar o rapaz, o menininho, 4 aninhos. E depois ela ficou descobrindo por que ele estava tão abalado emocionalmente. Porque um amiguinho chegou para ele e disse assim: você vai ficar desidratado. E como ele não sabia o que era desidratado, ele se desesperou. E ele chorava, eu não quero isso. Tadinho, na mente dele começou a sofrer por não saber a palavra desidratado. 4 aninhos. Queridos, quantos de nós sofremos aqui na nossa mente sem encontrar solução para os nossos problemas? O que a gente pode fazer para encontrar restauração emocional? Existem, queridos, princípios que podem nos ajudar. E durante essa série nós vamos juntos considerar cada um desses princípios. Cada um dos passos que com a ajuda, com o poder de Deus, nós podemos dar em direção a essa restauração. Prontos? Estão prontos? Vamos estar juntos por essas semanas. E nós vamos ao primeiro desses passos, primeiro desses princípios. Esse é o passo, o primeiro que nós precisamos dar, é o passo daquilo que nós podemos chamar o passo da realidade. É isso mesmo? Mas o que significa? Que realidade é essa? Simples. A realidade de que você não é Deus. Só que o problema principal é que nós queremos ter o controle de todas as coisas em nossas mãos. Nós negamos, queridos, a nossa humanidade ao tentar controlar cada aspecto da nossa vida. Por motivos muitas vezes egoístas. Nós queremos ser o centro do universo. Nós queremos dirigir a nossa vida por nós mesmos. Só que se você um dia sonha ter uma vida de alegria plena, se você sonha um dia passar por uma experiência de transformação, segundo o plano de Deus
para a sua existência, o primeiro passo que você precisa dar é reconhecer suas debilidades, é reconhecer, é admitir as suas limitações, é reconhecer quais são os seus problemas, quais são os meus problemas. E aqui, queridos, é fundamental entender qual é a causa, quais são as consequências e qual é a cura para os nossos problemas. E me permita falar um pouquinho sobre cada uma dessas áreas. Nós vamos começar pelo fato de que, ao nós reconhecermos as nossas limitações, reconhecer as minhas limitações, você e eu podemos compreender a raiz dos meus problemas, dos seus problemas. E aqui, queridos, a Bíblia é inequívoca a nos apontar qual é a raiz dos nossos problemas. A inclinação natural que há dentro de cada um de nós, sem exceção. A inclinação que nos leva a agir de maneira contrária à palavra de Deus, de maneira contrária à vontade de Deus. Aqui é que nós encontramos uma palavra, encontramos uma palavra específica para essa inclinação. A Bíblia chama essa inclinação de pecado. É a nossa natureza pecaminosa que nos leva a fazer coisas que não são boas a nós. E é em virtude dessa natureza que nós pensamos, que nós falamos, que nós agimos, que nós reagimos como não deveríamos. Você não duvida disso? Você por acaso já ficou alguma vez acordado até tarde, mesmo quando você sabia que o melhor seria estar dormindo? Sim? Você já se sentiu assim em uma situação que você sabia o que era correto fazer, mas não fez? Você já se sentiu numa circunstância em que você sabia que algo era errado e mesmo assim fez? Você já passou por alguma situação que você sabia que o melhor caminho a tomar era o caminho do altruísmo, mas foi o egoísmo que te dominou? Você já se pegou em circunstâncias em que, aparentemente sem razão, você perde o controle e você agride alguém, quem sabe que você ama, com atitudes ou palavras? Você já passou por situações em que você tentou consertar as coisas que não iam tão bem e que no final ficaram piores? Eu já, a lista inteirinha, de ponta a ponta, e muito mais. Pergunta para a Nereida. E é por essa razão, senhoras e senhores, que a Bíblia está corretíssima ao nos dizer o seguinte: que há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminho que aparentemente é bom, mas é um caminho que nos engana, porque o final é morte. Cada um de nós, queridos, nós temos uma batalha a travar. A batalha contra o nosso próprio eu. E esse é o constante desejo que temos dentro de nós de fazer aquilo que não é correto. O constante desejo de fazer tudo aquilo que é de acordo com a nossa própria vontade. Mesmo quando às vezes nós queremos fazer o contrário. Se você parar para pensar e para analisar comigo, se você pensar com cuidado, você vai perceber que tudo isso gira em torno de uma batalha que ocorre constantemente ao nosso redor. Uma batalha que não somente ocorre ao nosso redor, mas também dentro de nós. É uma batalha, queridos, entre aquilo que nós chamamos uma batalha entre o bem e o mal. O grande líder espiritual que nós encontramos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, desde o ponto de vista pessoal, ele fala sobre essa batalha da seguinte forma: ouça com atenção. Não me compreendo de modo algum, pois realmente quero fazer o que é correto, porém não consigo. Faço sim aquilo que eu não quero, aquilo que eu odeio. Eu sei perfeitamente que o que estou fazendo está errado. No entanto,
Não o posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo. É o pecado dentro de mim, que é mais forte do que eu e me obriga a fazer coisas ruins. Parece familiar aqui? Fazemos aquilo que não queremos, e aquilo que queremos não conseguimos fazer. Mas qual que é a raiz desse problema? Qual que é a causa principal? Paulo aponta aqui de maneira clara. Ele diz, é o pecado dentro de mim. Mas alguns de vocês podem estar pensando nesse momento, mas o que é pecado? A própria Bíblia, de maneira clara, aponta a nós que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Em outras palavras, queridos, pecado é ir de maneira contrária ao aquilo que Deus nos orienta. Pecado, queridos, é permitir com que o inimigo número 1 de Deus dite as regras para a nossa vida. Pastor, mas que história é essa de inimigo número 1 de Deus, né? Você quer saber melhor? Um convite para você. Venha à nossa programação semanal, Começos. Às terças-feiras, quartas-feiras às 19h30. Aos sábados às 16h30, damos a vocês aqui na nossa comunidade a oportunidade de estudar de maneira mais profunda quem é esse inimigo. Estamos numa série que o pastor Fabiano tem nos guiado, intitulada Cidades. Como o mal existe, essa luta entre o bem e o mal. E quem é esse inimigo? Eu quero só mencionar de maneira rápida, porque ele tem nome. Seu nome é Satanás. E Satanás, queridos, é um poderoso anjo caído, diz a palavra de Deus. Um anjo cheio de enganos. O mesmo Paulo que menciona sobre a sua situação, ele afirma o seguinte: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, um outro nome que a Bíblia traz a esse ser. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Disse a vocês há pouco, queridos, há uma batalha. E eu não quero decepcioná-lo. Quer você queira ou não, você está nela. Não há escolha. Não há como fugir. Há uma batalha, queridos, hoje, uma batalha espiritual, que é travada no universo. A batalha entre o bem e o mal. E aqui, nesse livro, nós encontramos advertências sobre esse conflito cósmico entre as forças do bem, lideradas por Deus, e as forças do mal, lideradas por esse ser, Lúcifer, Satanás, o diabo. Porque ele luta pelo controle total sobre cada um de nós. Se nós não estamos, queridos, preparados, cada um de nós pode ser facilmente enganado pelas artimanhas desse ser e do mal que ele dirige. Queridos, não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Ouçam, o diabo foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E entre as suas mentiras está aquela relacionada com o que acontece quando nós vivemos de maneira contrária à vontade de Deus. As mentiras relacionadas com o pecado. E entre elas eu gostaria de mencionar de maneira rápida 6 mentiras sobre o pecado. A primeira delas é a seguinte: que você será mais feliz assim. Que não existe um pecado que não seja influenciado exatamente por essa forma de pensar, de racionalizar. Eu vou ser mais feliz assim. Nós pensamos que o pecado nos faz
nos torna mais felizes. Só que na realidade, queridos, o pecado é a causa principal de toda miséria, infelicidade que hoje nós sofremos. Morte, doença, desavenças, guerra, fome, vícios, destruição, ódio, dor, sofrimento. Tudo isso encontra a sua raiz no pecado. Apesar de oferecer, quem sabe, um prazer temporário, a satisfação do pecado só dura por um período bem curto. Na realidade, é a miséria que permanece. A Bíblia, queridos, afirma a nós: este mundo está perecendo, e essas coisas más e proibidas perecerão com ele. Portanto, queridos, a verdadeira questão aqui é se nós queremos o prazer temporário ou alegria duradoura. Essa é a primeira mentira, que você vai ser mais feliz vivendo assim. Segunda mentira é que você pode facilmente derrotar o pecado. Uma das coisas que o inimigo de nossas almas quer que nós acreditamos é essa. A fim de diminuir a nossa vigilância, essa é a mentira. É que o pecado não é tão perigoso assim. Só que a Bíblia nos ensina, queridos, que o pecado é tão poderoso, que a menos que um poder sobrenatural, o poder de Deus intervenha, nós seremos escravos, e nós vamos permanecer nessa escravidão. O próprio Jesus Cristo afirmou quando por esse mundo andou: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O que complica o assunto aqui é que o pecado, queridos, é enganoso, e nem sempre ele aparenta ser mau. E é por essa razão que a Bíblia nos orienta a tomarmos cuidado com o pecado, para que nós não sejamos derrotados por ele. Terceira mentira, que você não precisa lidar com o seu pecado agora, deixa para depois. Procrastinação, queridos, é algo que infelizmente domina a vida da grande maioria das pessoas. Nós pensamos: se eu posso fazer amanhã, por que eu vou fazer hoje? Só que essa demora na área espiritual, queridos, pode ser fatal. A Bíblia nos diz o seguinte sobre esse aspecto: agora mesmo Deus está pronto para lhes dar a colheita. Hoje Ele está pronto a salvá-los. Mas por que lidar com o pecado imediatamente é sempre melhor, hein? O problema, queridos, é que quanto mais o pecado permanece em nós, sem que haja arrependimento, mais difícil é uma mudança no futuro. Por causa da força do hábito, nos acostumamos. Quarta mentira, que você pode pecar sem sofrer consequências. Se eu pecar, nada de mal vai acontecer a mim de verdade. Não é assim que a gente pensa? Principalmente se o pecado é pequenininho, né? Ninguém está vendo. Quer dizer, é espantoso observar os multiformes enganos de Satanás nesse assunto. Por um lado, ele nos convence que, como pessoas, não haverá consequência para a desobediência. Portanto, não faz mal pecar. Só que a Bíblia, queridos, é clara como água cristalina nesse ponto. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Sempre há consequências por pecado. Por uma razão, porque Deus é um Deus de justiça. Um Deus que ama o pecador, mas odeia o pecado. E nós não podemos esquecer de que muitos têm de viver as consequências de um pecado pelo resto da sua vida. E aqui, na palavra de Deus, encontramos muitos exemplos de pessoas que passaram por isso. Quinta mentira, que você vai se dar bem porque todo mundo faz a mesma coisa. Satanás nos engana, queridos, levando a gente a pensar que adotar essa mentalidade de grupo, que justifica alguns pecados porque a maioria das pessoas faz. E a gente considera como normal. Só que nós devemos sentir medo quando nós estamos seguindo a maioria, queridos. Só que seguir a vontade de Deus pela sua própria natureza é como nadar contra a correnteza. E Jesus Cristo, Ele nos afirmou: entrem pela porta estreita.
Porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Sexta mentira: que você pode lidar com o pecado sozinho. O perigo dessa mentira é que ela nos leva a criar frustração, ao desespero. Infelizmente, muitas pessoas que aceitam essa mentira descobrem que não podem competir com as condições de igualdade, com a depravação que existe dentro delas. E é por isso que vivem desiludidas e desistem de lutar contra a sua situação. E para combater essa mentira, nós precisamos entender que o poder para vencer o pecado está fora de nós e não dentro de nós mesmos. E é por isso que Jesus Cristo também disse: separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, aqui apenas alguns exemplos. Algumas das mentiras sobre o pecado, que é a raiz, a causa de todos os nossos problemas. Mas quais são os resultados quando nós tentamos controlar a nossa vida como se nós fôssemos Deus? E aqui o segundo aspecto fundamental é que, ao reconhecer as minhas limitações, eu posso também compreender quais são os resultados dos meus problemas. E um deles é medo. O primeiro deles é medo. A realidade, queridos, é que quando nós tentamos controlar nossa vida por nós mesmos, invariavelmente nós vamos sentir medo. E isso começou há muito tempo atrás, quando nossos primeiros pais caíram em pecado. Mas Deus chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo e escondi-me. Queridos, o primeiro sentimento que veio ao coração humano após o pecado foi medo. E nós sempre seremos vítimas do medo quando nós tentamos viver tendo as rédeas da nossa vida em nossas próprias mãos. Quando nós continuamos nessa terra brincando de ser Deus. O segundo resultado, quando agimos assim, além do medo, é a aflição. Quantas e quantas situações na nossa vida nos levam a sentir uma sensação de angústia, de aflição. O sentimento de que não importa o que você e eu façamos, as coisas vão continuar da mesma forma. Interessante que, alguns meses atrás, eu fui até o shopping Morumbi, ali com a minha família, e há uma área de brinquedos ali no shopping. E as crianças quiseram ali brincar, e brincar em algumas máquinas, e eu achei interessante uma maquininha que eles quiseram brincar. Não sei se vocês já viram. É uma que tem um monte de bichinhos, acho que é um sapo, diversos buracos, né? E ele levanta a cabecinha assim, você bate nele. Já viram essa daí? E entre que você bate num e sai outro, né? Aí a gente fica que nem desesperado tentando bater na cabeça dos sapinhos para saber quantos pontos. Já viram essa brincadeira? Essa maquininha? E a gente junto lá foi um suador, não conseguimos, o sapo ganhou da gente, resumindo tudo. Só que muitas vezes, queridos, a nossa vida é bem parecida com a brincadeira do sapo. Um problema surge, você bate na cabeça dele. Só que imediatamente aparece outro. Que frustração. Um problema financeiro surge, e finalmente, você acha que achou a saída, né? Aparece outro. Um problema ali nasce nos seus relacionamentos mais importantes, no casamento, na educação dos filhos, e você acha que encontrou a solução. De repente, outro problema surge. Essa é a vida humana, queridos. A gente, sem perceber, fica batendo na cabeça do sapinho a vida inteira. É por essa razão que Davi afirmou no Antigo Testamento: as angústias do meu coração se multiplicaram. Parece que Davi tinha uma maquininha de sapinho na casa dele. Ele diz a Deus: Senhor, liberta-me da minha aflição, porque os problemas se multiplicam. Perceberam bem o termo que Davi usa aqui?
As angústias do meu coração, o que ele diz? Se multiplicaram. Esse é o termo que ele usa aqui. As angústias do meu coração Ele não diz assim que as angústias do meu coração se somaram, não. Ele não fala, as angústias do meu coração diminuíram, não. Eles se multiplicaram. E queridos, sem dúvida alguma, viver assim nos causa aflição. A gente vive aflito. Só que isso apenas, queridos, é um sintoma de um problema bem mais profundo, que é causado pela nossa insistência de controlar nossa vida sozinhos. E além disso, existe um outro resultado de viver dessa forma, que é fracasso. Quando nós tentamos encobrir a nossa real circunstância, a nossa real situação, uma coisa é certa, nós fracassaremos. A Bíblia é clara em nos dizer que aquele quem procura esconder seus pecados será sempre um fracasso. Quem confessa e abandona seus pecados será perdoado. Por isso, todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades para serem vencidas. Todos nós. O problema maior é quando nós tentamos esconder nossos erros. O problema maior é quando nós não reconhecemos a nossa real situação. Invariavelmente nós sentimos que fracassamos. Porque lá no fundo, quando nós somos sinceros, nós vamos perceber que nós não temos como vencer nossos problemas. Mas será que tem solução para isso? Será que há como viver uma vida de transformação? Queridos, sem dúvida. Quando finalmente eu reconheço as minhas limitações, eu também posso encontrar onde a restauração existe para os meus problemas. Queridos, a palavra de Deus afirma que quando nós admitimos nossas fraquezas, é nesse momento que nós somos fortes. Em um momento de profundo sofrimento, o mesmo Paulo que já mencionei hoje, ele pediu que Deus libertasse a sua vida dos seus problemas. Paulo implorou a Deus: Senhor, me ajuda, que eu não suporto mais. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Ouçam. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, diz Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. Ao que Paulo adiciona em seguida: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é que sou forte. Só que esse pensamento, queridos, é completamente ao contrário daquilo que a nossa cultura nos ensina. Nós somos ensinados desde pequenos a lutar com as nossas próprias forças para alcançar sucesso nessa vida. Viva de acordo com o seu potencial, dizem aí os gurus da autoajuda. Só que a palavra de Deus ensina algo totalmente diferente. Quando sou fraco, é que sou forte. Por quê? Por quê? Porque Deus afirma, queridos, não somente para Paulo, mas Deus afirma para cada um de nós: minha graça, meu filho, minha graça, filha, é suficiente para você, porque o meu poder, diz Deus, se aperfeiçoa na fraqueza.
Isso, queridas, não significa que nós devemos viver como moloides. Não, não. Isso significa reconhecer nossas limitações. Porque somente assim nós seremos capazes, somente assim nós seremos capazes de depender de maneira completa de Deus. Queridos, admitir a nossa real situação significa pelo menos reconhecer em nossa vida 3 aspectos, e eu gostaria de concluir com eles. O primeiro deles é que nós somos incapazes de mudar o nosso passado. Sem dúvida alguma, queridos, dói. Quando nós olhamos para trás, nos lembramos de situações negativas do passado, isso dói. Só que eu e você, nós não podemos mudar o nosso passado. Nem todo o ressentimento do mundo fará com que o passado mude. Você e eu, nós somos incapazes de mudar o passado. Segundo aspecto, nós somos incapazes de controlar outras pessoas. Bem que nós tentamos, nós fazemos de tudo o que é possível para manipular outras pessoas. Só que isso não funciona. Porque nós somos responsáveis apenas pelas nossas ações, não por aquilo que outras pessoas fazem. Você e eu somos incapazes de controlar outras pessoas. E uma terceira realidade, queridos, é que nós somos incapazes de mudar sozinhos. Nós não podemos transformar por completo os nossos hábitos, o nosso comportamento, as nossas ações nocivas. E aqui, queridos, boas as intenções não são suficientes. Quantas e quantas vezes você e eu tentamos, mas fracassamos, né? Apenas força de vontade não é suficiente, nós precisamos de algo mais. Você e eu precisamos, queridos, de uma força que está além de nós mesmos. Você e eu precisamos de Deus e da sua graça. Você e eu somos incapazes de mudar sozinhos. E é por essa razão que a Bíblia, queridos, nos traz essa linda promessa. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. O que tudo isso significa? Significa, queridos, que independentemente da sua situação, Deus está pronto para ajudá-lo através da sua graça. Ele está pronto, Deus está pronto para salvá-lo. Deus está pronto a transformá-lo. Deus está pronto a sustentá-lo. Queridos, a graça de Deus está sempre disponível para aqueles que reconhecem sua real situação. E a graça de Deus estará sempre disponível para aqueles que finalmente percebem suas dificuldades e desejam ter uma real e profunda experiência com esse Deus. E agora? E agora? Queridos, essa é a solução. A graça de Deus é o poder que pode, se você permitir, transformar sua vida por completo. Eu sei que alguns de vocês estão passando por sérios problemas emocionais. Sei que aqui em nossa comunidade alguns passam por sérios problemas de relacionamento. E quem sabe você que nos visita hoje, você que nos assiste nesse momento, passa por exatamente essas dificuldades. Vocês não estão sozinhos. Muito provavelmente, muitas e muitas outras pessoas passam por situações similares. Só que muitas vezes, pelo receio de serem mal compreendidas, por não serem aceitas, fingem que está tudo bem. Só que você não precisa viver dessa forma.
Admita a sua dificuldade e busque em Deus a restauração que você tanto precisa para a sua existência. E tenha uma certeza: os resultados da graça divina na sua vida serão evidentes, porque Deus prometeu. E esse Deus, Ele é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Queridos, a graça de Deus é a resposta para todas as nossas necessidades. E Deus está dizendo a cada um de nós nesse momento, nessa noite: eu vou cuidar de você. Deus, nesse momento, diz a cada um de nós: filho, filha, eu vou cuidar de você. Então, hein? Você consegue finalmente compreender qual é a raiz dos seus problemas? Será que hoje você está cansado, farto dos resultados de uma vida de afastamento de pecado? Você gostaria que tudo que você fez de errado no passado seja completamente perdoado por Deus? Você gostaria de ter uma consciência limpa, tranquila? E agora? Sabe do que você precisa? Você precisa da graça de Deus. Aceite-a. Não há outra forma de transformação. Não há outra forma de salvação. A graça de Deus é o único poder que pode transformar você. Mas quem sabe a grande necessidade que você tenha é encontrar força para manter sua vida transformada. Quem sabe alguns de vocês, bom número que estão aqui hoje, já tomou essa decisão inicial de seguir a Deus. Só que você percebe que não é tão simples assim vencer seu temperamento. Você percebe que não é tão simples assim vencer seu caráter. E como resultado, você sente medo, aflição, se sente fracassado. Mais uma vez, diante da mesma pergunta: e agora? Sabe do que você precisa? Você precisa da graça de Deus. Aceite. Não há outra fonte de poder transformador. A graça de Deus é o único poder que pode transformar você. Mas talvez alguns precisam de alívio para a dor, para o sofrimento que vivem exatamente agora, hoje. Quem sabe alguns de vocês estão ao ponto de jogar a toalha, de desistir, porque simplesmente não encontra uma saída para a sua vida. Você está lutando contra a dor física, a dor emocional, a dor espiritual. Só que hoje, queridos, hoje Deus está dizendo que a sua graça, a graça divina, é suficiente para você. E agora? Acredite nisso. Creia na promessa de Deus. Pastor, mas eu sou muito fraco. Eu sou muito fraco. Ótimo. Ótimo. Porque Deus está dizendo a você nessa noite: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós precisamos, queridos, da graça de Deus. E me permitam mais uma vez dizer: aceite. Não há outra base segura para alívio e para conforto. A graça de Deus é o único poder que pode transformar você. Está hoje, nesse momento, disponível. Agora. Como é que eu posso ter certeza disso? Simples. Simples. É
por essa razão que você está aqui hoje, sentado aí. É por essa razão que Deus está te permitindo que você assista e ouça essa mensagem agora. Porque a graça de Deus o atrai. A graça de Deus está disponível a você nesse momento. Eu quero fazer um convite a você. Não quer você se juntar a mim nesse instante e dizer a Deus que você aceita. Esse é o primeiro passo. E a decisão, mais uma vez, fica com você. Pai eterno, muito provavelmente, Senhor, esse é um dos temas mais difíceis para a nossa compreensão. Compreender Tua graça, Teu desejo em nos purificar, Teu desejo em nos perdoar, Teu sonho de nos transformar. Mas por toda a nossa vida, Senhor, nós crescemos e aprendemos que as coisas boas da nossa vida nós temos que lutar por elas. E queremos saber o que nós podemos fazer para obter Tua graça. Senhor, mostra a cada um de nós que não há nada que possamos fazer. Que possamos nesse momento apenas dizer-te, Senhor, eu aceito. Que bom Deus, opera a transformação, realiza, Senhor, a cirurgia. Faz, Pai, a mudança. E ajuda-nos, Senhor, a que possamos viver em graça. E que as transformações na nossa vida possam, Senhor, nos levar a viver de acordo com a Tua vontade. Que ao buscar em Tua palavra, Senhor, o caminho que devemos trilhar, o caminho a seguir, que possamos compreender, Senhor, as mudanças que precisamos na nossa existência. Dá-nos, Pai, essa consciência. Ajude-nos a compreender, Senhor, que precisamos parar de ficar brincando de ser Deus. Ajuda-nos, Senhor, a ver a nossa limitação, a ver a nossa deficiência, a compreender nossas debilidades, nossas dificuldades, a enxergar nossos problemas, a admitir que nós somos falhos, fracos e que precisamos de Ti na nossa vida. E bom Deus, que dessa forma, Senhor, nós não caiamos nas ciladas do inimigo, que nós não aceitemos, Senhor, as mentiras que Ele coloca diante de nós, que nós possamos, Senhor, afastar da nossa existência o mal e viver, Senhor, segundo o Teu sonho a nossa vida. E que cada vez que nos depararmos, Senhor, com essa simples pergunta: e agora? O que fazer? Possamos ouvir Tua voz: filho, filha, eu vou cuidar de você. Isso a Ti, Pai, lhe suplico em nome e pelo amor de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, Pai. Que Deus conceda a cada um de vocês uma maravilhosa semana. E se Deus quiser, no próximo sábado, juntos aqui estaremos, dando continuidade a essa série que eu tenho certeza que será algo especial à sua vida. Que Deus abençoe.